Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos assiste de segunda a sexta, pela manhã das 10 às 11 da manhã, à noite das 7h30 às 8h30 da noite. Também na internet você pode nos assistir pelo rtv.net.br, na live no Facebook, é só procurar RTV Criciúma e também nos canais 19 e 53.1, que é o nosso canal digital, tem uma qualidade de imagem e de som muito melhores. E antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que até chegar na flor, a gente tem aquele tempo, né? Desde a raiz, de regar, de esperar crescer, de cuidar daquela planta. E muitas vezes, principalmente nos dias de hoje, a gente quer tudo para ontem. A gente é muito imediatista. Começou a plantar alguma coisa na nossa vida hoje, já quer colher amanhã. E não é assim. A gente precisa respeitar esse tempo, né? Do florescer, esse tempo de regar a semente, esse tempo de cuidar da plantinha que vai nascer. E hoje eu queria convidar você a lembrar disso, que entre a raiz e a flor tem o tempo e a gente precisa respeitar esse tempo e saber que as coisas vão acontecer no tempo certo, à medida que eu for me esforçando, claro, que eu cuidar dessa semente, mas não dá para plantar hoje e querer colher amanhã. Então, queria convidar você a pensar sobre isso, principalmente agora, né, nessa época do ano, que a gente fica ainda mais agitado, ainda mais na correria e às vezes a gente esquece de coisas tão básicas e tão naturais, né, das leis da vida. Vamos pensar nisso juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. E no programa de hoje a gente vai bater um papo bem importante sobre fisioterapia pélvica, sobre que cuidados que a gente tem que ter, sobre como a fisioterapia ajuda, às vezes em algum problema sexual, em alguma disfunção, né, no nosso organismo. E para isso eu recebo aqui a Marielle Graciano, ela que é fisioterapeuta genital. Mari, bem-vinda, bom dia. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo espaço. Muitas pessoas, Carol, nem sabem que existe fisioterapia íntima. Eu já trabalho com isso há quase 18 anos, né? Eu sou fisioterapeuta formada no Rio Grande do Sul, me estabeleci em Criciúma e trabalho já há 17 anos só com fisioterapia íntima. Então, muitas pessoas ainda têm dúvidas, até acham que são tratamentos difíceis ou até mesmo dolorosos, mas, na verdade, tem muitas pessoas que ainda precisam de tratamento da sua região íntima, porque quando a gente nasce, a gente ganha uma fralda, né? O primeiro presente que a gente ganha sempre é uma fralda que nos acompanha por um bom tempo. Mas quando a gente envelhece, quando a gente vai amadurecendo, a gente não quer ganhar uma fralda. A gente não quer usar absorvente, a gente não quer ficar escravo, né, de uma fralda, perdendo urina, perdendo fezes, passando alguns desconfortos, algumas vergonhas, né? Então, a fisioterapia íntima é uma área que está em crescimento. Aqui na nossa cidade, na nossa região, já existe, então, tratamentos especializados, já há 16 anos, né, aqui na cidade, e muitas pessoas têm se livrado, elas têm se libertado desses desconfortos, de às vezes passar alguma vergonha, de às vezes ter que deixar de fazer uma viagem, às vezes, né, ter que ficar procurando sempre no lugar mais próximo, onde que está o banheiro, onde que é o banheiro, né? Então, tem pessoas que são muito debilitadas também com outras doenças, fatores neurológicos, as pessoas que têm dificuldade de se locomover, né, de chegar até o WC, né, até o vaso sanitário. Então, na verdade, assim, muitas pessoas sofrem e às vezes não sabem que existe fisioterapia íntima, né? Fisioterapia genital. Chama-se também a especialidade como fisioterapia pélvica, porque trabalha essa região do quadril, da pelve, e não dói nada. Pois é, Mari, você foi bem pioneira aqui na nossa região, né? É, super pioneira, né? Quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente já associa contigo, né? É, eu trabalho aqui, então, com muita felicidade, né? Foi um processo um pouco difícil, assim, no início foi um pouco... até que as pessoas soubessem e até não tivessem preconceito. Porque, às vezes, a gente nasce e a gente vai sendo educado, né? Conforme a cultura, a religião, de que a nossa região íntima é feia,
de que tem que ter vergonha, tem que esconder, tem que proteger, né? Cruza a perna, tu vê que nós mulheres, a gente cruza a nossa perna e a nossa vagina vive espremidinha, né? Ela vive apertadinha. Então, na verdade, a gente fica comprimindo essa musculatura também, nós mulheres. Os homens já sentam mais relaxados, com a perna mais aberta. Então, a gente vai crescendo com esse pudor. Então, no início, algumas pessoas tinham um pouco de receio, né? Será que é um tratamento? Será que não é vulgar? Como é que eu vou me sentir? E as pessoas têm vergonha, né? As pessoas também têm vergonha de dizer que está perdendo xixi, que está perdendo fezes, que está escapando gases. Então, elas vão adiando. Então, no início foi um pouco difícil. A aceitação também dos profissionais da área da saúde, dos colegas também, no início, por ser uma novidade, né, também gerou um pouco de desconfiança, mas logo deu certo. Que bom. Né? Então, na verdade, eu acho que nem você falou, né, essa flor, ela demora um tempo para ela nascer e para ela ficar bem linda, né? Então, as pessoas também, elas levam um tempo para melhorar. A fisioterapia logo dá resultados. Mas quando você planta, né? Hoje eu vejo assim que tudo valeu a pena, Carol. Toda essa minha dificuldade, todo esse, digamos, incentivo, divulgação, panfletagem, bater de porta em porta, né? Visitar clubes de mães, orientar grupos de idosos. Na verdade, você precisa plantar, né? E hoje, que bom, assim, as pessoas têm à disposição. O tratamento também é oferecido aqui pela rede pública, então, Criciúma e região tem atendimento de fisioterapia íntima com qualidade na rede pública também, inclusive na minha clínica também. Então, que bom, assim, que as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de tratamento, né? E é um tratamento que resolve, né? Então, às vezes, antes de fazer uma cirurgia, por exemplo, você pode tentar usar a fisioterapia como uma ferramenta de menor custo e também de menor invasão, né? Porque aí não fica tão agressivo, antes de talvez tomar uma providência um pouco mais difícil, né? Às vezes um pouco mais cara também, porque as cirurgias às vezes são mais caras também, né? Pois é, e Mari, a fisioterapia genital, fisioterapia íntima, ela serve para inúmeras coisas, né? Homens, mulheres, adultos, crianças, é uma gama enorme aí, né? Sim, muitas crianças têm dificuldade de controlar a urina, escapa à noite principalmente. Algumas crianças têm vazamentos durante o dia na escola, isso gera um certo transtorno também de atenção. Muitas crianças também sofrem bullying dentro da sala de aula. E aí você vê que muitas crianças também têm herança genética, né? Na verdade, muitas vezes o pai ou a mãe perdia xixi também, né? Vazava à noite. E essa criança tem essa herança, então ela tem um tempo aí também de doença para cumprir. A fisioterapia, ela consegue acelerar o processo de cura, então muitas crianças conseguem rapidinho, até mesmo um desfraude, Carol, assim, quando você está tirando a fralda de uma criança, essa fralda não pode sumir da vida da criança de uma hora para outra, porque a fralda é o nosso banheiro ambulante, né? A gente faz cocô e xixi na sala, no quarto, porque a fralda vai com a gente. Então, no momento que você tira a fralda de uma criança, isso tem que ser com muita delicadeza, porque a fralda abraça a região íntima, a fralda protege a região, essas portinhas ali do xixi e das fezes. Então, a fralda, ela acompanha nós, né, por um bom tempo. Então, quando você desfralda uma criança, você tem que explicar tudo para ela. Que a fralda é amiga da cueca, que são amigos do papel higiênico, que são amigos do lenço, que são amigos do senhor vaso, que o senhor vaso tem amizades com a descarga, né? E toda uma história. Então, você constrói na cabeça da criança para onde ela fabrica, né, esses resíduos e para onde eles vão. Então, na infância, começa muitos problemas. Pode ter mulheres constipadas da infância até a idade adulta. Recebo mulheres que às vezes ficam 10, 15 dias sem evacuar. Nossa. Né? Muitas mulheres viajam e não conseguem ir no banheiro durante uma viagem, um passeio. A mulher já tem mais dificuldade, Mari, do que o homem? Mulher tem mais dificuldade. Mas isso tem uma explicação assim ou não? Tem, na verdade tem vários fatores, mas assim, nós mulheres às vezes temos um trânsito intestinal mais lento, depende da alimentação, toda uma dieta, atividade física. Nós temos também uma região íntima mais tensa também.
Às vezes nós temos dificuldade para relaxar. Nós olhamos muito o banheiro, né? A gente olha muito o vaso. A gente tem um pouco de neura, de nojinho às vezes, né? Sujeira, mau cheiro. O homem já senta, faz, né? Nós já temos um pouco de dificuldade, assim, por causa do cheiro. A gente acha que a outra pessoa vai, né, vai sentir. A gente tem dificuldade também, às vezes, de soltar gases, porque daí o outro vai ouvir. Né? Assim, às vezes a gente vai no banheiro... O problema é que a mulher pensa demais, então, Mari. Muito, muito, muito. E a mulher, assim, não é... Às vezes está acostumada em casa, só faz em casa, né? Porque o banheiro de casa, ele é o nosso melhor aliado, né? A gente tem ele como tudo na vida. Se tu for ver, quando tu chega em casa e põe a chave na porta... Parece que já liga lá embaixo, né? Então, assim, tu põe a chave na porta, a primeira coisa tem que correr no banheiro. E às vezes tem gente que nem consegue chegar no banheiro. Tem pessoas que sofrem, mulheres que sofrem principalmente, assim, de urina solta, que é a incontinência urinária, né? Esse escape de urina. Então, às vezes, não dá tempo de chegar no banheiro. Ou uma tosse, um espirro, uma risada, um pulo na academia, uma atividade doméstica. E aí vaza xixi. Então, as mulheres têm mais fatores. Tem partos, tem gestações, menopausa, alterações, né, de diversas partes emotivas também. O nosso sistema do ventre aqui, ele é muito sentimental. A nossa bexiga é muito emotiva, né? A gente tem, assim, vários fatores envolvidos da parte emotiva. O homem também tem, né? Mas nós, mulheres, temos mais fatores envolvidos, né? E é onde a gente tem que tentar melhorar isso, porque sofremos, né, em função disso também. Ô Mari, no caso da incontinência urinária, né, que as pessoas às vezes, está durante o dia, está escapando o xixi, como é que a fisioterapia genital pode ajudar nesse caso? Porque a gente fala, mas às vezes eu imagino que as pessoas tenham dificuldade de entender, né, como é que é esse tratamento? Faz, né? Na verdade, o tratamento é todo na região íntima, né? Eu até trouxe uma vagina de pano aqui para o pessoal dar uma espiadinha em casa. A nossa região íntima, ela tem todos um conjunto de tecidos, né? São tecidos íntimos e abaixo desses tecidos, que é a pele, a mucosa, tem a musculatura. Então, essa vagina, ela tem orifícios, né? Urinário, a parte do namoro, a relação sexual, a região anorretal. Tem uma estrutura do clitóris que ajuda no prazer feminino, que muitas mulheres não têm prazer. Então, a fisioterapia ela é feita toda na região íntima. Então, tem eletroestimuladores, que são aparelhos para ganhar uma musculatura nova, melhorar a musculatura que tem. Tem outros tipos também relacionados a neuromoduladores, que é para acalmar órgãos. Por exemplo, uma bexiga que está muito hiperativa, né? Então você consegue doutrinar essa bexiga. Tem os exercícios também, tem vários exercícios, principalmente dessa musculatura. E também tem alguns dispositivos, Carol, que são colocados dentro do canal vaginal. São próprios para cada pessoa, para cada mulher, para cada estrutura, todos individualizados também. Então é um tratamento muito cuidadoso, por isso que precisa ser feito com um profissional específico da área, né, com fisioterapeuta urogenital, porque você tem que ter um cuidado, porque é uma região que contamina muito fácil. E muitas mulheres têm infecções de repetição, né? Perdem urina. Imagina um absorvente que fica roçando nesse tecido o dia todo. Então, muitas mulheres têm assaduras. Homens também, quando fazem cirurgias relacionadas à parte da próstata, também ficam perdendo urina. Então, toda essa região precisa ser hidratada, bem limpa. Então, existem vapores também, né? Para higienizar, vapores quentes. Porque antigamente a gente tinha muito essa coisa do bafo. Lembra do bafo, né? Não sei que idade você tem, mas as nossas avós faziam muito bafo, né? Então elas tinham os bidês também no banheiro, onde você evacuava ou urinava, você sentava no bidê e lavava a região íntima. Então elas tinham um cuidado muito maior do que nós hoje, mulheres, né? Elas sempre tinham sabonetes menos agressivos também. Hoje a gente põe muita química, né? A gente tem que cuidar com papel higiênico perfumado, com papel higiênico colorido, porque a nossa região íntima ela gosta de coisas neutras,
coisas mais naturais, né? Óleos, sabonetes e principalmente as técnicas dependem de várias patologias. Então, cada pessoa com cada problema vai ter uma técnica dentro da fisioterapia, algum aparelho específico, mas é tudo na região íntima, Carol. Então, tem que tirar a roupa na fisioterapia pélvica e, infelizmente, né, às vezes as pessoas chegam lá na clínica e aí eu digo, agora a gente vai dar uma olhadinha. Ai, mas tem que tirar a roupa? Porque o problema está lá embaixo, né? Então, às vezes a gente pensa, mas eu achei que era uma massagem aqui na barriga, eu achei que era alguma coisa aqui perto do umbigo, né? Então, as pessoas ainda têm um pouco de receio em relação a isso, né? Porque a gente tem vergonha, né? Mas eu imagino que é mais um começo, assim, né, Mari? Mais Primeira no início, sessão, assim, mais né? no início. É mais ali no início, na primeira, na segunda sessão, quando você precisa conhecer o teu terapeuta, né? E aí você conversa, eu falo demais, né, Carol? Converso demais. Todas as minhas pacientes e todos os meus pacientes, nós ficamos grandes amigos, porque você está tratando de uma região tão importante para aquela pessoa. Eu acredito que seja o que ela tem de mais secreto, né? É o lugarzinho mais escondido do corpo dela, é a região íntima. E aí não tem como você tratar uma região íntima sem conhecer o contexto que aquela pessoa está envolvida. Como é a vida dela, a parte social, filhos, casamento, relação sexual, porque é tudo muito perto, né? Então a gente brinca muito com as pacientes também no sentido assim de que como é que vai cuidar de uma parte sem também, né, ter um envolvimento, ter uma empatia. Pois é, você falou da questão da incontinência urinária que afeta mais mulheres, mas homens acabam às vezes tendo algum problema depois de alguma cirurgia. A gente está no mês do Novembro Azul e a gente fala muito dessa questão da prevenção, do cuidado, do câncer de próstata. O que os homens geralmente procuram, Mari, quando chegam para tratar essa região genital? Os homens, né, eles têm até um pouco de receio de fazer exames de próstata, porque ficam com medo de encontrar, né, Carol? Ficam sempre, quem procura acha, e quem procura acha e trata logo, né? Então, é importante o diagnóstico precoce, igual ao câncer de mama, outros tipos de doenças. Às vezes a gente não dá muita atenção para uma pequena infecção, uma inflamação, e aquilo pode tomar uma proporção maior. Mas os homens, quando tiram a próstata, eles podem ter algumas sequelas relacionadas à questão urinária, controle urinário, também a parte erétil. Então, as disfunções da ereção. Muitos homens perdem esse comando, esse controle, sofrem muito com isso também, né? A mulher já é acostumada a usar absorvente desde que fica menstruada, e homens não sabem usar absorventes. Então, é muito irritante, às vezes, para o homem que está passando por um câncer pélvico, né? Que pode ser também um câncer no ânus, pode ser algum problema anorretal, e ele ter que ficar usando uma fralda, alguma coisa. Então, tem a fisioterapia, porque o câncer já foi para o lixo. Né? Muitas vezes a cirurgia já tirou o câncer, mas aí fica alguma consequência. Então, como a vida continua depois do câncer, né? Ela é só uma pedra no caminho ali, a doença é só uma pedra no caminho. Claro que tem homens que têm que fazer rádio, quimioterapia, outros tipos de injeções, né? Depende da gravidade, por isso que quanto antes, melhor. Muitos homens podem até se beneficiar com a fisioterapia depois de uma cirurgia genital. Ou, às vezes, depois de um trauma, uma bolada, um acidente com uma colisão frontal, né? Às vezes você está dirigindo e bate o carro, né? Então, você pode ter fraturas nessa região da bacia aqui, você pode machucar. Muitos homens também têm dificuldade na mobilidade do quadril, que atrapalha muito na hora da relação sexual por ter algum problema de coluna, alguma cirurgia de coluna, alguma hérnia de disco, porque o homem ele precisa bascular a sua pelve, né? Ele tem que fazer o movimento dessa pelve para ter a questão da penetração. Então, às vezes, um problema de coluna atrapalha bastante. Toda essa inervação, todo esse comando, todo esse controle vem da nossa coluna também, né? Então, é importante, sim, a postura, né, do homem, da mulher e alguns tipos de doenças como esclerose, Parkinson, diabetes, alteração cardíaca. Então, o homem, até aquele homem que tem uma certa barriguinha,
esse volume aumentado da região abdominal também sobrecarrega o pênis, né? Então, você tem uma sobrecarga abdominal em cima da tua região íntima. As mulheres, a mesma coisa. A mulher que tem uma barriguinha mais volumosa, na hora que ela dá um atim, a força do espirro é calculada conforme o diâmetro da barriguinha. Então, quanto maior essa barriga, maior é a pressão na hora de uma tosse, na hora de um espirro em cima da região íntima. Então, precisa perder peso, precisa fazer atividade física, precisa exercitar essa musculatura íntima também, né? Precisa hidratar a região com excelentes cremes e óleos também. Fugir da parte química, né? Porque às vezes tem muitos agressores químicos. Eu sempre brinco assim que todo mundo cuida do cabelo, do rosto, do corpo todo. E aí, às vezes, na região íntima passa direto, né? Então, às vezes, falta cuidado ali, né? Falta exercício ali. E a relação sexual, a sexualidade, ela está envolvida também na saúde íntima. No momento que você tem prazer, que você tem uma sexualidade de qualidade, você mantém os seus órgãos e essa musculatura também em dia. Então, é importante também. Outro dia a gente recebeu aqui um urologista, Mari, e ele estava falando que às vezes nas conversas, na consulta normal com os homens, ele percebe que aquele homem tem algum problema, alguma disfunção, que ele achou que era normal. Ele diz, não, peraí, isso não está certo. Ah, mas sempre foi assim. E eu imagino que às vezes as pessoas custem a entender assim, não, isso não está certo, eu poderia ter uma relação sexual de mais qualidade, eu poderia não conviver com essa incontinência. E se a gente tivesse mais informações, ou se a gente conversasse mais a respeito disso, tivesse menos vergonha e não tratasse isso como tabu, né, Mari? Talvez a gente tinha uma qualidade de vida melhor e evitava problemas maiores, né? Porque aí a pessoa vai procurar quando o problema já está muito grande, né? Muitas pessoas, elas, como é que eu vou te dizer? Elas vão adiando. Elas vão por vergonha mesmo, ou até por não saber que tem, né? Muitas mulheres, por exemplo, que têm dores na região íntima, né? Elas têm dificuldade de serem penetradas, elas têm dificuldade de ter relação sexual. Muitas vezes elas não sabem que podem melhorar a sua sexualidade. Muitos homens, quando têm algum problema sexual, eles vão na conversa, muita coisa tem na internet, coisas mágicas, remédios milagrosos. Porque a mulher já pergunta para uma amiga, né? O homem não fala sobre isso, né? Isso, ele não pode, às vezes, falar para um amigo que ele está impotente ou que ele está deixando a desejar, né? Então, há uma certa competição, uma certa rivalidade. O homem sempre se preocupa se a estrutura íntima dele, se o pênis é um tamanho adequado, né? Então, tem umas comparações. Mas o homem, às vezes, ele precisa de um remédio, então tem muita medicação que às vezes acaba sendo um pouco agressiva também, né? Tem homens que têm problema cardíaco, diabético, ou até mesmo problema de coluna. Então, às vezes, esse homem poderia se beneficiar bastante, né? Com o fortalecimento da estrutura íntima, com a estrutura real, músculo, circulação local, aquecimento. Então, tem várias técnicas que podem ajudar. E aí você fortalece, digamos assim, o ator principal, que é a estrutura íntima. E aí você não precisa, porque muitos homens que eu trato também depois de uma cirurgia, eles me falam assim, Mari, eu não queria precisar tomar alguma coisa para eu conseguir ter uma sexualidade adequada. Eu quero conseguir por mim, porque antes da cirurgia eu estava conseguindo. Então, eu noto que eles não querem ter que usar uma injeção, alguma coisa assim também, né? Apesar de que eles precisam, né, exercitar essa sexualidade. Então, às vezes, quando chega para mim na clínica, já tem muitas estruturas bastante enfraquecidas, com técnicas e outros tratamentos mais agressivos, e é onde você precisa começar do zero, né? E aí você consegue atingir um objetivo. Então, sempre se consegue, né? Alguma coisa se consegue. Então, nunca é perda de tempo fazer fisioterapia íntima. Porque como é tudo muito perto, eu costumo dizer assim, Carol, que a gente acaba matando 3 coelhos de uma vez só. Quando você fortalece o esfíncter urinário, você acaba fortalecendo a estrutura clitoriana também. Então, você melhora o prazer.
Quando você fortalece a região anorretal por alguma incontinência fecal, ontem tive 2 pacientes que vieram fazer reabilitação da região íntima, mas principalmente da região anal, por crises de hemorroida terríveis, né? Então, o ano todo sofrendo com hemorroidas, cirurgias da região do ânus, fissuras, então, dor, né? Imagina você ter uma relação sexual com dor, né? Então, como é tudo muito perto, irradia para essa região. Então, você precisa, sim, né, tratar, curar e seguir em frente. Muitos casamentos terminam também por falta de uma sexualidade adequada, né? Nós, mulheres, a gente tem várias outras funções. A gente trabalha, tem filhos, tem casa, né? Nós temos N coisas para fazer, né? E muitas vezes nós somos boas em várias coisas e às vezes na cama a gente deixa a desejar, porque a gente tem dor, porque a gente às vezes não tem prazer. Então, melhorar a estrutura íntima pode ser bom, primeiramente para essa mulher que se sente frustrada, que às vezes não consegue cumprir, né? Isso que ela queria fazer. E acaba, então, debilitando também a sua relação, né? Assim como o homem também. No momento que o homem perde a sua ereção, ele também pode deixar, né, a sua companheira ou o seu parceiro na mão. Então, abala sempre a estrutura. Então, a sexualidade caminha junto com a função urinária e com a função intestinal. E aí, quando você trabalha você acaba trabalhando tudinho. Faz o pacote todo, né? É bom que acaba fortalecendo tudo. E é legal, porque assim, ninguém quer ficar perdendo urina, por exemplo, no ato sexual, né? Ninguém quer ficar vazando xixi na hora que está namorando, né? Que está transando, que está tendo relação, que está tendo penetração. Depende de algumas posições, essas regiões ficam mais expostas, então as pessoas têm vergonha mesmo, né? Às vezes pode fazer um barulho, pode... Então, é constrangedor para quem vive o problema e para nós como profissionais é muito natural, né? Eu que faço isso já há 17 anos, a gente que trata essa região íntima, nós temos amor por ela, né? Nós gostamos que ela exercite, que ela faça e execute os seus papéis, né? O nosso fabricante foi muito esperto, tá? Ele fez tudo já meio que organizado aqui próximo, justamente porque a penetração da mulher protege contra o órgão, então você consegue através de uma relação sexual adequada, prazerosa, tá, gente? Sem dor e nada de sexo forçado, né? A gente está falando de relação de qualidade. Quando você tem uma relação penetrativa também regular, você tem menos bexiga caída, Carol. Você tem menos órgãos baixos, porque tudo fica no seu lugar. Está todo mundo trabalhando ali, fazendo seu exercício. Por isso que está tudo muito relacionado, né? Quando você também tem um orgasmo, toda essa região se contrai. Então, toda a vagina, o útero, os esfíncteres, todos eles se contraem. O orgasmo, ele é muito passageiro, ele é curtinho. Essa sensação de prazer é muito rápida, mas é uma contração muito eficiente dessa região. Então, você acaba tendo, digamos, uma renovação de tecido e uma criação de musculatura. Então, é como se a região estivesse se fortalecendo através da sexualidade. Então, protege a bexiga, protege o ânus, protege os escapes, mas isso tem que ser de qualidade. Então, às vezes, o fisioterapeuta íntimo, ele é procurado não só por uma questão relacionada ao sexo, mas relacionada à urina, relacionada a fezes, a alguma dor, algum trauma, às vezes um abuso, né? Alguma coisa assim relacionada à infância também, algum trauma, às vezes até um desfraude. Às vezes, uma agressão por parte de supositório infantil, Carol. O supositório, às vezes, é o maior assediador, digamos assim, das crianças, porque os pais seguram, às vezes, a criança e alguém tem que colocar. Então, a criança não entende o que está acontecendo. Eu faço reabilitação de crianças que passam por algum tipo de assédio, algum tipo de trauma infantil, e a gente percebe que fica tenso, né? Fica com medo, fica angustiada, fica agoniada a criança. E às vezes um trauma lá, pequenininha, pode repercutir lá na frente. Né? É claro que o envelhecimento é um fator muito importante, os nossos tecidos perdem
toda uma estrutura. No caso da menopausa muda muito, né, Mari? Menopausa, um ressecamento, né? Uma dificuldade na libido, vontade, né? A pessoa não tem desejo. Então isso já atrapalha, porque começa no desejo, tudo começa na vontade, né? Às vezes você não tem vontade, mas aos pouquinhos você vai se excitando e depois você tem prazer. Mas a alteração hormonal muda muito. Às vezes as mulheres também que estão fazendo tratamento para o câncer, usando alguns tipos de remédio, controladores do câncer, por 5, 10 anos, eles mexem muito na estrutura íntima, porque eles zeram, né, essa taxa hormonal e a mulher fica com menos, quase nada de hormônio, né, no corpo. Então, tem um ressecamento. As mulheres que estão fazendo radioterapia também, às vezes essa região fica queimada, fica com uma cicatrização difícil, então também acaba sendo difícil a penetração, porque o tecido fica assado, né? Fica judiado. Então é difícil também, às vezes, para ela ter uma relação sexual. Mas principalmente, assim, os fatores relacionados ao envelhecimento também, né? Um parto difícil, às vezes a mulher teve um parto difícil, teve uma laceração que foi maltratada na época, né? Às vezes uma lesão oculta. Aquilo se ajeitou de qualquer jeito e ficou. Daí lá na frente pode estar envolvido também. Então, por isso que é importante analisar o contexto dessa pessoa, né? Para saber o que por tá tudo que ela acontecendo. passou, né? E nós, como fisioterapeutas dessa área, nós temos que ter todo um cuidado, né? Tanto com os aparelhos, com as técnicas, com o local onde essa pessoa se expõe, o tipo de conversa e dar um colo. Porque às vezes a pessoa está precisando de um colo, está precisando de uma boa conversa, está precisando de um carinho, ela está precisando organizar a vida dela. Né? Às vezes alguma mulher foi traída, Carol, né? O casamento está abalado. Às vezes alguma mulher perdeu um filho, às vezes perdeu um filhote num acidente. Às vezes algumas mulheres, eu recebo muito com filhos na droga, né, que estão sofrendo com algum tipo de doença, alguma coisa relacionada à sua vida pessoal. E isso acaba, às vezes, repercutindo na região íntima. Então, é impossível você tratar uma pessoa de forma tão secreta, sem conhecer também o que ela está passando, né, naquele momento. Na clínica também nós temos suporte psicológico, né, e eu tenho uma equipe de profissionais especializados também, né? Então, as pessoas não precisam ficar com vergonha, não sofra, né? Quem está com algum problema de escapes, assim, não fique adiando, porque às vezes está escapando um pouquinho, depois pode progredir, então já vai logo, né? Já não fica sofrendo, que não vale a pena, né, Carol? Verdade, com certeza, Mari. Te agradeço, a conversa contigo é sempre muito esclarecedora, muito informativa. Agradeço você ter vindo aqui conversar com a gente. Queria que tu deixasse, né, um contato para quem está nos assistindo, quiser te encontrar, tirar mais alguma dúvida. Lá, a clínica fica na frente do Hospital São João Batista. Ela atende todos os convênios, Carol, nós atendemos com todos os convênios da cidade. O nome é Urogin Inticlin, tá? Relacionado só à questão pélvica. Atendemos gestantes também, né? Os gestantes que querem preparar o seu assoalho pélvico ou também depois de um parto, fortalecer e fazer o retorno à sua sexualidade também, porque durante a gestação, às vezes pela postura, né? Depende da gravidez, às vezes também pode escapar um xixizinho, às vezes também durante a gravidez, ou às vezes até mesmo debilitar a parte da sexualidade. 3433-7314. 3433-7314. Tá. Obrigada certo. Pelo espaço, querida, e um bom dia a todos. Essa é a Marielle Graciano, da Urogin, conversando com a gente sobre fisioterapia íntima, fisioterapia genital. Tem intervalo, a gente volta daqui a pouco com mais informação aqui no Tudo a Ver.